Os robôs poderão entender e sentir? Ao longo dos séculos, muitas teorias questionaram se uma máquina poderia Pensar e sentir. Minha filosofia própria se chama construtivismo, isto é, em vez de debater a questão indefinidamente, o que não leva a nada, devemos empregar nossa energia na criação de um autômato para ver até onde chegamos. De outro modo, vamos acabar em infindáveis debates filosóficos, sem chegar a uma conclusão. A vantagem da ciência é que, quando tudo já foi dito e feito, podemos realizar experimentos para decidir a questão. Assim, para decidir essa questão, se um robô pode pensar ou não, a solução está em construir um. No entanto, há quem defenda que máquinas jamais serão capazes de pensar como os humanos. O argumento mais forte é que, apesar de conseguir manipular fatos mais rapidamente que os humanos, um robô não entende o que está manipulando. Embora seja capaz de processar sentidos, cor, som, melhor que um humano, não consegue realmente sentir ou experimentar a essência desses sentidos. Por exemplo, o filósofo David Chalmers dividiu os problemas da inteligência artificial em duas categorias: problemas fáceis e problemas difíceis. Para ele, problemas fáceis são criar máquinas que imitam cada vez mais as habilidades humanas, como jogar xadrez, somar números, reconhecer certos padrões, etc. Os problemas Difíceis envolvem criar máquinas que entendam sentimentos e sensações subjetivas, que são chamados qualia. De acordo com essa abordagem, do mesmo modo que é impossível ensinar a um cego o que é a cor vermelha, um robô jamais será capaz de vivenciar a sensação subjetiva da cor vermelha. E um computador pode traduzir palavras do chinês para o inglês com grande fluência, mas jamais entenderá o que está traduzindo. Nesse cenário, os robôs são excelentes gravadores ou máquinas de somar, capazes de recitar e manipular informação com uma precisão incrível. mas sem entender nada. Esses argumentos devem ser levados a sério, mas há outra maneira de ver a questão dos qualia e da experiência subjetiva. No futuro, é provável que haja uma máquina capaz de processar uma sensação, como a cor vermelha, muito melhor que os humanos. Será capaz de descrever as propriedades físicas do vermelho, e até usá-lo num verso poético melhor que um humano. Mas o robô sente a cor vermelha? Isso é irrelevante, pois a palavra sentir não é bem Definida. Algum dia, a descrição da cor vermelha feita por um robô poderá ser melhor que a humana, e o robô poderá perguntar: os humanos entendem realmente a cor vermelha? Talvez os humanos não sejam capazes de entender a cor vermelha com todas as nuances e sutilezas que um robô consegue captar. Como disse o behaviorista B.F. Skinner, o problema real não é se as máquinas pensam, mas se os homens pensam. Da mesma forma, é uma questão de tempo até que um robô seja capaz de definir palavras chinesas e usá-las num contexto de modo muito melhor que qualquer humano. Nesse ponto, é irrelevante se o robô entende ou não chinês. Na prática, o computador conhecerá a língua chinesa melhor que qualquer humano. Em outras palavras, a palavra entender não tem uma definição exata. Um dia, quando os robôs tiverem superado nossa capacidade de manipular essas palavras e sensações, será irrelevante se o robô as sente ou entende. Questão deixará de ter importância. Como disse o matemático John von Neumann, na matemática, não entendemos as coisas. Só nos acostumamos a elas. Assim, o problema não está na máquina, mas na natureza da linguagem humana, nas palavras que não possuem uma definição exata e têm significados diferentes para pessoas diferentes. Certa vez perguntaram ao grande físico quântico Niels Bohr como alguém poderia entender os profundos paradoxos da teoria quântica. A resposta, ele disse, está em como você define entender. O Dr. Daniel Dennett, filósofo na Tufts University, escreveu: não é possível haver um teste objetivo para diferenciar um robô esperto de uma pessoa Consciente. Então, você escolhe, ou permanece fixado no problema difícil, ou desiste e esquece o assunto. Deixa pra lá. Em outras palavras, não existe o problema difícil. Para a filosofia construtivista, o que interessa não é discutir se uma máquina pode sentir a cor vermelha, mas construir a máquina. Nesse cenário, há um contínuo de níveis descrevendo as palavras entender e sentir,
Isso significa que pode até ser possível atribuir valores numéricos a graus de entendimento e sensação. Num polo, temos os robôs atuais, desajeitados, que conseguem manipular alguns símbolos, mas não vão muito além disso. No polo opposto, Temos os humanos, que se orgulham de sentir os qualia. Mas, com o tempo, os robôs serão capazes de descrever sensações melhor que nós, em todos os níveis. Então será óbvio que os robôs entendem. Essa era a filosofia por trás do famoso teste de Turing, de Alan Turing. Ele previu que algum dia haveria uma máquina capaz de responder como um humano a qualquer pergunta. Um computador vai merecer ser chamado de inteligente quando puder fazer um humano acreditar que ele é humano. A definição de Francis Crick, físico laureado pelo Prêmio Nobel, é melhor ainda. Ele observou que no século passado os biólogos tiveram discussões acaloradas sobre o que é a vida. Agora, com o entendimento que adquirimos sobre o DNA, os cientistas percebem que a questão não é bem definida. Essa simples questão tem muitas variações, camadas e complexidades. A pergunta, o que é a vida, simplesmente desapareceu. O mesmo pode vir a acontecer com o entendimento e a sensação. Robôs conscientes de si. Que passos devem ser dados para que computadores como o Watson tenham consciência de si? Para responder a essa pergunta, vamos voltar à definição de consciência de si. É a capacidade de se colocar em um modelo do ambiente e fazer simulações desse modelo no futuro para atingir um objetivo. Esse primeiro passo exige um nível muito alto de senso comum, a fim de prever vários eventos. Portanto, o robô deve se colocar nesse modelo, o que requer um entendimento das várias possibilidades de ação que ele poderá escolher. Na Universidade Meiji, os cientistas deram o primeiro passo para a criação de um robô com consciência de si. É um projeto ambicioso, mas eles acham que podem executá-lo criando robôs com a teoria da mente. Começaram com a construção de 2 robôs. O primeiro foi programado para executar certos movimentos. O segundo foi programado para observar o primeiro e imitá-lo. Conseguiram criar um segundo robô que imitava sistematicamente o comportamento do primeiro, somente observando. É a primeira vez na história que se constrói um robô especificamente para ter consciência de si. O segundo robô tem a teoria da mente, isto é capaz de observar outro robô e imitar seus movimentos. Em 2012, o segundo passo foi dado por cientistas da Universidade de Yale, ao criarem um robô que passou no teste do espelho. Quando animais são colocados diante de um espelho, a maioria acha que a imagem no espelho é de outro animal. Como vimos, apenas alguns animais passaram no teste do espelho, percebendo que a imagem era um reflexo deles mesmos. Os cientistas de Yale criaram um robô chamado Nico, que parece um esqueleto desengonçado, feito de arames retorcidos, braços mecânicos e 2 olhos salientes no alto. Quando Foi colocado na frente do espelho, Nico não só reconheceu sua imagem, mas conseguiu deduzir a localização de objetos na sala ao ver a imagem deles no espelho. Isso é similar ao que fazemos ao olhar pelo espelho retrovisor e inferir a localização dos objetos lá atrás. O programador de Nico, Justin Hart, disse: "Até onde sabemos, é o primeiro sistema robótico a usar o espelho dessa maneira e representa um passo significativo na direção de uma arquitetura coesa que permite ao robô aprender sobre seu corpo e aparência por meio da autoobservação, e é uma aptidão importante exigida para passar no teste do espelho. Como os robôs da Universidade Meiji e da Universidade de Yale representam a mais avançada tecnologia na construção de robôs com consciência de si, é fácil perceber que os cientistas têm um longo caminho até criarem um robô com consciência de si semelhante à humana. A pesquisa está apenas começando, porque nossa definição de consciência de si requer que o robô utilize essa informação para criar simulações do futuro, o que está muito além da capacidade de Nico ou de qualquer outro robô. Isso levanta uma questão importante: como um computador pode adquirir total consciência de si? Na ficção científica, costumamos nos deparar com uma situação em que a internet de repente se torna consciente de si, como no filme O Exterminador do Futuro. Dado que a internet está conectada a toda a Infraestrutura da sociedade moderna, por exemplo, sistema de esgoto, eletricidade,
telecomunicações, armamentos, isso diz tudo e não diz nada, porque deixa de fora todos os importantes passos. Intermediários. É como falar que uma via expressa pode subitamente ter consciência de si se tiver muitas pistas. Neste livro, já que demos uma definição de consciência e de consciência de si, deve ser possível listar os passos para que a internet se torne consciente de si. Primeiro, uma internet inteligente tem que fazer continuamente modelos de seu lugar no mundo. Em princípio, essa informação pode ser programada de forma externa. Isso inclui descrever o mundo externo, ou seja, a Terra, as cidades, os computadores, e tudo isso se pode encontrar na própria internet. Segundo, a internet tem que se colocar nesse modelo. Essa informação também é fácil de conseguir. Inclui todas as especificações da internet, o número de computadores, nós, linhas de transmissão, etc., e sua relação com o mundo Externo. Mas o terceiro passo é muito mais difícil. Significa fazer simulações contínuas desse modelo no futuro, de acordo com o objetivo. É aí que esbarramos numa barreira. A internet não é capaz de fazer simulações do futuro, e não tem objetivos. Mesmo no mundo científico, simulações do futuro são geralmente feitas com poucos parâmetros, por exemplo, simulando a colisão de dois buracos Negros. Fazer uma simulação de um modelo do mundo contendo a internet está muito além das possibilidades de programação disponível hoje. Seria preciso Incorporar todas as leis do senso comum, todas as leis da física, química e biologia, bem como fatos sobre o comportamento humano e a sociedade humana. Além disso, essa internet inteligente precisa ter um objetivo. Hoje, é apenas uma via expressa passiva, sem qualquer direção ou propósito. Claro que, em princípio, pode-se impor um objetivo à internet. Mas consideremos o seguinte problema: podemos criar uma internet cujo objetivo seja a autopreservação? Esse seria o objetivo mais simples de todos, mas ninguém sabe fazer nem mesmo essa programação. Um programa desses, por exemplo, impossibilita o desligamento da internet quando tiramos a tomada da parede. No momento, a internet é totalmente incapaz de reconhecer uma ameaça à sua existência, quanto mais uma conspiração para detê-la. Por exemplo, uma internet capaz de detectar ameaças à sua existência precisa ser capaz de identificar tentativas de corte de eletricidade, cortes de linhas de comunicação, destruição dos servidores, tentativas de desabilitar suas conexões. por fibras óticas e por satélite, etc. Além disso, uma internet capaz de se defender contra esses ataques precisa saber adotar contramedidas para cada situação. Simulando atentados no futuro. Nenhum computador do mundo é capaz de fazer sequer uma fração disso. Em outras palavras, talvez seja possível criar robôs conscientes de si, e até uma internet consciente de si, mas esse dia está num futuro longínquo, quem sabe, no final deste século. Mas suponhamos que esse dia tenha chegado, e que encontramos robôs conscientes de si por aí. Se um desses robôs tem objetivos compatíveis com os nossos, esse tipo de inteligência artificial não traz nenhum problema. Mas o que acontecerá se os objetivos forem diferentes? O medo é de que os humanos sejam dominados e escravizados pelos robôs conscientes de si. Se tiverem uma capacidade superior de simular o futuro, os robôs poderão tramar os resultados de várias situações de modo a encontrar o melhor meio de subjugar a humanidade. Uma forma de conter o problema é assegurar que os objetivos dos robôs sejam benevolentes. Como vimos, não basta simular o futuro. As simulações devem servir a um objetivo. Se o objetivo do robô é sua mera preservação, ele vai tentar se defender quando quisermos desligá-lo, e isso vai ser complicado para a humanidade. Os robôs assumirão o controle? Na maioria dos contos de ficção científica, os robôs se tornam perigosos devido ao desejo de assumir o controle. A palavra robô vem do tcheco e significa trabalhador, tendo surgido pela primeira vez em 1920, na peça RUR, O. Nascimento do Robô, Rozumowi uniwersalni roboti. de Karel Apek, em que cientistas criam uma raça de seres mecânicos de aparência idêntica à dos humanos. Milhares desses robôs executam os trabalhos mais servis e perigosos.
Porém, são muito maltratados e um dia se rebelam e destroem a raça humana. Apesar de terem dominado o mundo, esses robôs têm uma falha: não conseguem se reproduzir. Mas no final da peça, dois robôs se apaixonam. Assim, talvez, venha a surgir um novo ramo da humanidade. Uma trama mais realista é apresentada no filme O Exterminador do Futuro, em que os militares criam uma rede de supercomputadores, chamada Skynet, que controla todo o estoque de suprimento nuclear dos Estados Unidos. Certo dia, a Skynet es eterna consciente. os militares tentam desligá-la, mas então se dão conta de uma falha grave na programação. A rede foi projetada para se proteger, e a única maneira de fazer isso é eliminar o problema. A humanidade A Skynet. desencadeia uma guerra nuclear, reduzindo a humanidade a um bando de Desajustados e rebeldes lutando contra máquinas exterminadoras. Certamente, é possível que os robôs se tornem uma ameaça. Hoje em dia, o drone, veículo aéreo não tripulado, Predator é capaz de alvejar vítimas com exatidão, mas é controlado por um Joystick. a milhares de quilômetros de distância. Segundo o New York Times. as ordens de ataque são dadas diretamente pelo presidente dos Estados Unidos. Mas, no futuro, o Predator poderá ter uma tecnologia de reconhecimento facial que lhe permita atirar quando tiver 99% de certeza da identidade do alvo. Sem intervenção humana, ele poderá usar automaticamente essa tecnologia para atacar qualquer um que se encaixe no perfil. Pois bem, suponhamos que um drone desses tenha um colapso que cause alterações nos programas de reconhecimento facial. Ele pode se tornar um robô vilão com permissão para matar qualquer um que cruze seu caminho. Pior ainda, imagine uma esquadrilha desses drones controlada por um comando central. SE. Houver uma pane num único transistor do computador central, a esquadrilha inteira pode sair matando a esmo. Um problema mais sutil seria quando robôs se comportam perfeitamente bem, sem panes, mas com uma pequeníssima falha fatal na programação e nos objetivos. Para um robô, a autopreservação é um objetivo importante, mas ser útil aos humanos também. O problema surge quando esses dois objetivos entram em contradição. No livro Eu, Robô, o sistema do computador decide que os humanos são autodestrutivos, com suas infindáveis guerras e atrocidades, e que a única maneira de proteger a raça humana é assumir o controle e criar uma benevolente ditadura da máquina. A contradição aqui não está entre dois objetivos, mas num único objetivo não realista. Esses robôs assassinos não têm um defeito, eles chegam à conclusão lógica de que a única maneira de preservar a humanidade é assumir o comando. Uma solução para esse problema é criar uma hierarquia de objetivos. Por Exemplo, o desejo de ajudar os humanos deve vir antes da autopreservação. Esse. Tema foi explorado no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que HAL 9000 é um computador consciente, capaz de conversar tranquilamente com os humanos. Mas as ordens dadas a HAL são autocontraditórias, e a lógica impede que sejam executadas. Ao tentar executar o impossível, HAL passa dos limites, enlouquece. E a única solução para obedecer aos comandos contraditórios dos humanos imperfeitos é eliminá-los. A melhor solução talvez seja criar uma lei da robótica, determinando que os robôs não podem fazer mal à raça humana mesmo que haja contradições em suas diretivas. Eles devem ser programados para ignorar contradições menores em suas ordens e preservar sempre a lei suprema. Mas isso, na melhor das hipóteses, ainda pode ser um sistema imperfeito. Por exemplo, se o objetivo central do robô for proteger a humanidade, com prioridade sobre quaisquer outros objetivos, tudo vai depender de como o robô entende a palavra proteger. A definição mecânica dessa palavra pode ser diferente da nossa. Alguns, como o Dr. Douglas Hofstadter, cientista cognitivo da Universidade de Indiana, não temem a ameaça dos robôs. Quando o entrevistei, ele disse que os robôs são nossos filhos, e, então, por que não amá-los, homens e robôs? Ele diz, livres do lento caminhar da evolução biológica, os filhos de nossa mente terão a liberdade de crescer para enfrentar os desafios imensos e fundamentais no universo maior. Nós, humanos, vamos nos
beneficiar do trabalho deles por algum tempo, mas, assim como nossos filhos naturais, eles buscarão a própria sorte, enquanto nós, os velhos pais. Vamos desvanecendo silenciosamente. Outros, pelo contrário, acham essa solução horrível. Talvez o problema possa ser resolvido se modificarmos nossos objetivos e prioridades antes que seja tarde demais. Se os robôs são nossos filhos, temos que ensiná-los a ser Benevolentes. inteligência artificial amigável. Como robôs são criaturas mecânicas feitas em laboratório, a natureza assassina ou amigável de tal máquina depende da direção tomada pelas pesquisas em inteligência artificial. Muitos financiamentos vêm das Forças Armadas, que têm a incumbência específica de vencer guerras, portanto, robôs assassinos são uma possibilidade Real. Contudo, já que 30% dos robôs comerciais são fabricados no Japão. 4. Outra possibilidade é que sejam projetados para serem parceiros e trabalhadores. Esse. Objetivo é viável se o setor do consumo controlar a pesquisa robótica. Na. Filosofia de inteligência artificial amigável. Os inventores criarão robôs programados desde o início para serem benéficos para os humanos. Culturalmente, a abordagem japonesa é diferente da ocidental. Enquanto as crianças ocidentais tremem de medo de robôs do tipo exterminador, as japonesas são influenciadas pelo shintoísmo, pregando que tudo é dotado de espírito, inclusive robôs. Em vez de sentir estranheza diante de robôs, as crianças japonesas dão gritinhos de prazer ao encontrar um deles. Não é de admirar, portanto, a proliferação de robôs no mercado e nas residências do Japão. OS. Robôs cumprimentam os clientes nas grandes lojas e dão aulas na TV. Há até uma peça de teatro no Japão estrelada por um robô. O Japão tem outro motivo para acolher os robôs. Eles serão os futuros enfermeiros de um país idoso, onde 21% da população tem acima de 65 anos. O Japão está envelhecendo mais rapidamente que qualquer outra nação. Em certo sentido, o país é como um desastre ferroviário em câmera lenta. Há 3 fatores demográficos em ação. Primeiro, as mulheres japonesas têm uma expectativa de vida mais longa que qualquer outro grupo étnico no mundo. Segundo, o Japão tem a menor taxa de natalidade do mundo. Terceiro, a política de imigração é muito restritiva e 99% da população é de japoneses legítimos. Não dispondo de imigrantes jovens, o país irá depender de robôs para cuidar dos velhos. Esse problema não se restringe ao Japão. A Europa vem a seguir. Itália, Alemanha, Suíça e outros países europeus sentem uma pressão demográfica semelhante. As populações do Japão e da Europa poderão sofrer uma grave redução em meados do século. Os Estados Unidos não ficam muito atrás. A taxa de natalidade de cidadãos nascidos no país caiu drasticamente nas últimas décadas, mas a imigração manterá o crescimento norte-americano neste século. Em outras palavras, é uma aposta de trilhões de dólares para ver se os robôs poderão nos salvar desses pesadelos demográficos. O Japão é líder mundial na criação de robôs capazes de entrar em nossa vida cotidiana. Os japoneses criaram robôs que cozinham, alguns conseguem preparar uma tigela de macarrão em 1 minuto e 40 segundos. Em um restaurante, é possível fazer o pedido num tablet e o robô cozinheiro imediatamente entra em ação. Ele tem 2 grandes braços mecânicos, que pegam tigelas, colheres, facas e preparam a refeição. Alguns robôs cozinheiros têm até aparência humana. Há também robôs musicais. Um deles tem pulmões de acordeão, que lhe permitem fazer música bombeando ar através de um instrumento. Há robôs empregadas domésticas. É só separar a roupa lavada que o robô dobra. Existe até um robô que fala, pois tem pulmões artificiais, lábios, língua e cavidade nasal. Sony Corporation, por exemplo, construiu o robô AIBO, que parece um cachorro, e registra várias emoções quando é acariciado. Alguns futurologos prevêem que A indústria robótica pode vir a ser tão grande quanto a automobilística é hoje. O mais importante aqui é que os robôs não são necessariamente programados para destruir e dominar. O futuro da inteligência artificial depende de nós. Mas alguns críticos da inteligência artificial amigável alegam que os robôs poderão tomar o controle,
Não que sejam agressivos, e sim por erro nosso ao criá-los. Em outras palavras, se um robô vier a dominar, será porque foi programado com objetivos conflitantes. Eu sou uma máquina. Quando entrevistei o Dr. Rodney Brooks, ex-diretor do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT e cofundador do iRobô, perguntei se ele achava que algum dia as máquinas iriam nos dominar. Ele me disse que precisamos aceitar que todos nós somos máquinas. Isso significa que algum dia seremos capazes de construir máquinas tão vivas quanto nós. Mas ele alerta que teremos que abrir mão do conceito de que somos especiais. Essa evolução da perspectiva humana teve início com Nicolau Copérnico, quando descobriu que a Terra não era o centro do universo e que girava em torno do Sol. Continuou com Darwin, ao mostrar que somos semelhantes aos animais em termos de evolução. E continuará no futuro, prosseguiu o Dr. Brooks, quando descobrirmos que somos máquinas, apesar de feitos de carne e osso, e não de peças. Ele acredita que será uma mudança importantíssima em nossa visão de mundo. Aceitar que nós também somos máquinas. Não gostamos de abrir mão de nossa condição de especiais, e então a ideia de que robôs possam realmente ter emoções, ou que robôs possam ser criaturas vivas, acho que será difícil aceitar. Mas vamos ter que aceitar nos próximos 50 anos. Mas quanto aos robôs virem a tomar o controle, ele diz que isso provavelmente não acontecerá, por uma série de razões. Primeiro, ninguém vai construir acidentalmente um robô que queira dominar o mundo. Criar um robô que queira tomar o controle sem ter sido programado para isso seria como construir um avião 747 por acaso. E haveria tempo de sobra para impedir que isso acontecesse. Antes que alguém construa um robô do mal, alguém tem que construir um robô quase mal, e antes disso, um robô não tão mal assim. Resumindo, sua filosofia é: os robôs estão chegando, mas não precisamos nos preocupar demais. Vai ser muito divertido. Para ele, a revolução dos robôs é certa, e algum dia as máquinas irão superar a inteligência humana. Só resta saber Quando? Mas não há nada a temer, pois os criadores somos nós. Podemos Escolher criá-los para ajudar, e não atrapalhar. Homem e robô serão um só? Se alguém perguntar ao Dr. Brooks como iremos coexistir com robôs superinteligentes, a resposta é direta: vamos nos fundir com eles. Em vista dos avanços na robótica e nas próteses neurais, será possível incorporar a inteligência artificial ao nosso corpo. Brooks observa que, em certo sentido, o processo já começou. Hoje, cerca de 20.000 pessoas têm implantes cocleares, que lhes dão o dom da audição. Os sons são captados por um minúsculo receptor que converte as ondas sonoras em sinais elétricos, que são enviados diretamente para os nervos auditivos no ouvido. Na Universidade do Sul da Califórnia e em outras, é possível implantar uma retina artificial em pacientes cegos. Um método é colocar nos óculos uma câmara de vídeo minúscula que converte as imagens em sinais digitais. Esses sinais são enviados sem fio para um chip colocado na retina do paciente. O chip ativa os nervos da retina, que envia as mensagens do nervo óptico para o lobo occipital. Desse modo, uma pessoa totalmente cega pode enxergar uma imagem rudimentar de objetos conhecidos. Outra possibilidade é implantar na própria retina um chip sensível à luz, que envia sinais diretamente para o nervo óptico. Esse processo dispensa a câmera externa. Isso significa também que podemos avançar ainda mais e aprimorar nossos Sentidos e capacidades. O implante coclear possibilita ouvir frequências que Nunca ouvimos antes. Os óculos infravermelhos já permitem ver o tipo específico de luz que emana de objetos quentes no escuro, normalmente invisível para o olho humano. A retina artificial pode aumentar nossa capacidade de ver luz ultravioleta e infravermelha. As abelhas, por exemplo, veem luz ultravioleta, porque se orientam pelo sol para voar até um canteiro de flores. Alguns cientistas sonham com o dia em que exoesqueletos terão superpoderes, como os das histórias em quadrinhos, com superforça, supersentidos e